mas é empolgante. Ora, essa é muito boa. Olha aqui. Daqui a pouco nós vamos falar de quem dançou hoje na Liga dos Campeões. Porque, não estou preocupado. 1-0 o placar, ainda que dá, enseja recuperação. Zé, você é um eterno otimista, Zé. Não, se eu não Eu não fosse acho que que... torcendo pelo América, eu estava morto aos 50 anos. Eu fiquei decepcionado com o Arsenal hoje. Eu não gostei, mas não fiquei decepcionado. Eu acho que o placar é chato, não foi o que eu esperava. Mas 1-0 é um placar magro, quer dizer, Sim, você empatar o jogo, querer empatar ganhando de 1-0, ganhar de 2-1, pode acontecer. Não é o que aconteceu com o Arsenal e o Real Madrid, né? Ganhar de 3-0. Aí fica difícil. Agora, 1-0, o time não jogou bem, não foi aquilo que a gente esperava, pode se recuperar tranquilamente. Donnarumma foi a grande figura do jogo. Fez pelo menos 3 grandes defesas. Embora uma delas, a meu ver, foi mais erro do Martinelli do que propriamente uma grande defesa dele. Chutou em cima, se ele chuta por cima, ele chutou em Ele cima, cava, embaixo. cava faz Né? o gol. Por falar em cava faz o gol, Marrinha, antes de entrarmos no momentoso assunto contas do Corinthians, impeachment do presidente. A seleção brasileira, voltando a este tema ainda, hoje, por incrível que pareça, é o Pedro e mais 10? Ah, cedo ainda, né, Juca? Ele acabou de É? voltar, voltou muito bem e tal, mas ele jogou o primeiro jogo dele como titular agora domingo, né? Muito cedo para a gente falar ainda nisso, né? Espero que ele se consolide sem se machucar, e aí sim, se ele se consolidar, ele é o melhor centroavante brasileiro, né? Eu acho que se alguém tem alguma dúvida disso, não sei, a pessoa talvez precise rever os conceitos dela sobre futebol. Pode até ter uma questão de não ser um jogador tão de pressão, marcar tanta pressão, de correr tanto e tal, mas ele é certamente o jogador de maior talento técnico que nós temos para jogar ali na frente. Então, se mantivesse esse rendimento aí em uma sequência de jogos maior, acho que vai ter esse aspecto aí de ter um centroavante clássico, né? Vamos ver como é que vai montar quem vai ser o técnico primeiro, né? E depois como que ele vai montar. Mas o Jorge Jesus, por exemplo, ele pediu o Pedro, né? Ele queria ter um jogador como ele na época que ele estava no Flamengo. Tem gol onde, Rubão? Retrô 1, Fortaleza 0. Esse time do Retrô jogou a final do Campeonato Pernambucano contra o Sport. Foi. E só perdeu nos pênaltis. E olha, meteram a mão no Retrô. É um time de empresa, é um time SAF, né? É. Que muito moderno e tal. Não é fácil não ganhar do Retrô. Eu queria meter minha colher nessa história do Pedro. Acho Pedro, o centroavante que falta a seleção. Tentaram de tudo, botando todo mundo lá, que ninguém um centroavante. Mas ele, no Flamengo, ele vai jogar muito, e muito mais do que ele está voltando ainda, porque você tem 3 jogadores que não vão nunca estar ao lado dele na seleção brasileira, que faz falta na seleção brasileira. De Arrascaeta, La Cruz, De La Pulga Cruz, e De Pulgar. Arrascaeta, que lá no meio de campo consegue organizar o meio de campo e facilitar a vida dele lá na frente. Mas que ele faz, que vai contribuir muito, vai. É um grandalhão, faz gol na cabeça, no chute. Aliás, o segundo gol que ele fez, aquele que da saída do Hugo, ele acertou aquela bola de fora da área. Não é, parece fácil, mas não é não. Muita gente bater de primeira aquela bola, como ela veio, podia chutar na arquibancada por cima do gol, ele foi muito preciso. É um belo Aí jogador, um eu, belo centroavante. aí eu vou discordar de você, eu faria aquele gol de olhos fechados. Ah, tá bem. De De olhos calcanhar igual o fechados. Sócrates. Nosso querido Exatamente. saudoso Sócrates. E falando desse doutor maravilhoso que está aqui sempre do meu lado, que eu faço o programa olhando para ele, conversando com eles, trocando ideias com o doutor Sócrates, eu pergunto, eu primeiro informo, se é que alguém não sabe. Né? Ontem, depois que o CORE, por unanimidade de 3 membros, todos os eleitores de Augusto Melo indicaram pela reprovação das contas do Corinthians, referendados depois pelo pleno do CORE, que é o Conselho de Orientação e Fiscalização Fiscal do Corinthians, por 16-1, recomendaram também
que não se aprovasse as contas de Augusto Melo em seu primeiro ano de gestão. 130 conselheiros contra 73 vetaram as contas, não aceitaram as contas, revelaram um aumento de dívida na casa dos 800 milhões, a dívida do Corinthians passou para 2 bilhões e 700 milhões, um horror. Muito bem. Situação que leva necessariamente, segundo a Lei Geral do Esporte no Brasil, ao afastamento de quem teve as contas reprovadas. Se isto não acontecer por parte do Conselho Deliberativo do Corinthians, todos eles passam a ser responsáveis por não ter feito valer a lei. E aí, só mesmo o Gilmar Mendes poderá salvá-los, não apenas o presidente, como os membros do Conselho. Aparentemente, a situação de Augusto Melo é insustentável. Até a turma dele começa a pedir para ele renunciar. E a Gaviões da Fiel também abandonou o barco. Embora, curiosamente, cobre dele uma boa gestão, quando a Gaviões deve para o Corinthians, o que revela a má gestão dele. Mas a Gaviões cobrá-lo é alguma coisa também realmente surrealista. Isto é o que está posto para o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista, bicampeão mundial FIFA, o único brasileiro que tem este título. Campeão paulista, Juca. Campeão paulista. Não esqueça desse título sensacional. Campeão mundial paulista, muito mais respeito. Campeão mundial paulista. 31 vezes, né? Campeão paulista. E eu vou repetir para uma certa dor de cotovelo do Marrinha, o único clube brasileiro bicampeão mundial FIFA. Não é o torneio intercontinental que a FIFA mais tarde reconheceu, que alguns chamam de torneio do Jeep, não. É o bicampeão mundial FIFA, Esporte Clube Corinthians Paulista. O Marrinha não tem saída para Augusto Melo, né? Dentro de um padrão de normalidade. Olha, Juca, eu vi o relatório do CORE, me mandaram aqui, e também o aumento da dívida. Assim, algumas coisas eram sabidas, né? Que ia aumentar 300 milhões. Na verdade, o aumento da dívida líquida do Corinthians é em torno de 300 milhões. Mas quase metade por causa de contratação, né? Quer dizer, ele acelerou lá, outro dinheiro que apareceu lá, 191 milhões que apareceram em dívidas, algumas passadas, outras de agora. E quase... É bom a gente usar o valor dívida líquida, ainda não deu para ver o balanço, porque eles ainda não publicaram, mas 1,9, 1,8, 1,9 bilhão de dívida líquida, né? É uma coisa estratosférica, né? Mesmo para o clube que tem mais de 1 bilhão de receita. E você vê no relatório ali coisas absurdas, né? Que ele não mostrou o contrato do Memphis, que ele lançou a vaquinha de doação para pagar a dívida do estádio como receita do clube. Olha que bizarrice que alguém fazer isso. Sendo que esse dinheiro ia direto lá para o fundo, que não apresentou um monte de conta, não disse para onde foi o dinheiro dos 150 milhões que ele antecipou lá com a LFU do contrato da Globo, que é o principal contrato do Corinthians. Então, assim, é uma quantidade de coisas totalmente irresponsável que fica difícil. Acho que a situação dele pode se tornar insustentável, de fato. Some a isso, ainda mais considerando que já tinha, né, anteriormente. Some a isso todas as notícias que nós temos de que ele será indiciado no inquérito da Polícia Civil sobre o caso Vaidibet, né? É um malandro que achou que ia gerir o Corinthians como geriu o União Barbarense, que fechou, e quando ele foi embora, até está voltando, está ressuscitando, ganhou aí a Série A4 do Campeonato Paulista e está voltando a emergir no interior de São Paulo. Essa é a situação do presidente do Corinthians, Augusto Melo. Agora nós vamos falar de cultura. E eu quero fazer apenas o registro de que
a cidade de São Paulo, como outras cidades brasileiras, acaba de se encantar com os shows de Gilberto Gil no estádio do Palmeiras. Está aí ele ao lado da filha, né? A Preta Gil. E o que se fala em São Paulo é que na sexta, no sábado e no domingo, a Bahia e o Bahia invadiram a Casa Verde, invadiram o estádio do Palmeiras, porque foram 2 shows espetaculares, comoventes de Gilberto Gil, na sexta e no sábado, e no domingo, não é? Kaique e Cauli derrotaram o Palmeiras nos acréscimos por 1-0, para a alegria da nação rubro-negra, que horas antes havia festejado com quase 70 mil pessoas no Maracanã, os 4-0 do Mengão no glorioso Esporte Clube. Demorou a mencionar esse resultado no programa, hein, Juca? Passaram-se 50 minutos de programa.